Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo aqui é um alerta que eu quero fazer para vocês. Tendo em vista que nós estamos no período do carnaval e, em primeiro lugar, desculpem esse barulho desse cachorro latindo, mas toda vez que eu vou gravar, esse cachorro late. E ele late de uma forma diferente, ele não para o tempo inteiro, ó. Toda vez é dessa forma, é complicado. Então, devido ao período que a gente está passando do carnaval, que a gente sabe, algumas pessoas não, mas grande parte hoje já sabe que o carnaval é uma festa pagã, que era feita na antiguidade, onde chamada também de Saturnália, né? Saturnália, hoje carnaval, antes Saturnália. E essa festa, ela promovia todo tipo de devassidão, bebedeira, orgias sexuais, enfim, é um culto a Saturno, né? E você sabe que Saturno, ele é o mesmo que Apolo, Apolion, Abaddon, enfim, Satanás, certo? Esse é um estudo mais profundo que tem que ser feito, mas em suma é isso. Então, desde que o Eterno mudou a minha natureza, ele começou a me dar sonhos, e sonhos muito impactantes, a respeito de vários assuntos, de várias coisas. Atualmente ele vem me dando sonhos mais relativos às coisas que estão prestes a acontecer, né? E para comprovar isso, eu vou buscar nas escrituras, na história, na literatura. Por quê? Porque não pode ser a minha palavra, tem que ser focado no que está escrito, certo? Então, o que acontece? Esse período que a gente está passando é um período muito complicado. Eu não sei se as pessoas estão notando, se vocês estão notando, mas a energia mudou. A energia do ambiente mudou. Então, uma energia pesada, uma energia escura, não é? Quem sente, quem é mais sensível para essas coisas, consegue sentir. A energia está diferente, certo? Então, esse carnaval desse ano 2020 não vai ser igual aos outros carnavais. Escutem o que eu estou dizendo, não vai ser igual aos outros carnavais, certo? Todos eles representam uma afronta direta ao Eterno. Mas esse agora vai marcar uma época muito impactante para o mundo inteiro. Porque é o seguinte, nós estamos numa década que vão acontecer bastante coisas, certo? A gente já viu desde o início de 2020, não é? Em 2019, inclusive, catástrofes, pragas, doenças. E agora em 2020 mais do que nunca, né? A gente já começou o ano com um rumor de guerra, né? Agora o coronavírus, e é até sobre isso que eu vou falar. O coronavírus, né? Esse vírus mortal aí que está tomando conta do mundo inteiro, né? Maremotos, tempestades, enfim. Tudo isso que está acontecendo não é por acaso e não é algo que sempre aconteceu, certo? Quem pensar assim tá muito enganado. Então, desde que o Eterno mudou a minha natureza, ele começou a me dar sonhos, né? Como eu falei. E alguns meses atrás eu tive um sonho bastante diferente. E de início eu não entendi, porque era algo assim, foram 3 momentos no sonho e era algo para mim novo, né? Eu não entendi. Então eu deixei passar mais o tempo, porque aí eu fui estudar, fui ver os acontecimentos, né? Tudo que começou a acontecer em seguida. E aos poucos eu fui comprovando que de fato foi um alerta que o Criador passou para mim e com certeza para eu passar para vocês, porque ele não passa nada para ninguém, né, nessa magnitude sem ser para passar para as pessoas. Eu não posso guardar isso para mim, até porque vai ser cobrado. Se eu guardar, vai ser cobrado a mim. Entendeu? Então o que acontece? A respeito dos 3 dias de escuridão. Vocês já devem ter ouvido falar isso aí no YouTube, nas redes sociais, na internet, tem muita coisa sobre isso, né? Agora a gente tem que ver o seguinte, esses 3 dias, eles são literais ou são espirituais? Não é? Ou são as duas coisas? Porque o Eterno, ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode estabelecer o juízo dele da maneira que ele quiser. Ele tem o poder para fazer da forma que ele quiser. Ele criou tudo, ele pode fazer o que ele quiser.
não é? Então, o que acontece? O sonho foi da seguinte forma. E esse sonho aconteceu bem antes do outro vídeo que eu fiz, que também já tem um tempo, que é a respeito da China, né, da ONU, enfim, do acordo que Bolsonaro fez com a China, né, que é um país comunista, então complicado, certo? Então, assim, foi bem antes desse sonho que eu tive com a questão da China, da ONU, enfim, Nações Unidas, né? Aconteceu assim. O primeiro esse sonho que eu tive com a questão que eu falei dos 3 dias de escuridão, ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte do sonho, o que foi que eu vi? Eu estava em uma casa, não é? Que inclusive era a casa do meu sogro. E na frente da casa tem um espaço como uma área aberta e um pergolado acima, né? É como uma garagem, tem um pergolado acima. Desse pergolado é possível ver o céu, certo? Então era noite, né? E eu olhei, eu estava lá nesse local e tinha alguém comigo também nessa hora. Eu creio que era até meu sogro que estava comigo, né? E ele estava olhando também por entre o pergolado junto comigo, mas como quem queria, colocou a mão assim para cima, como quem queria pegar aquilo ali, queria ir para aquele, né, adentrar aquele local ali. Então, quando eu olhei, eu vi o céu estava escuro, uma escuridão tenebrosa, né? E eu vi, primeiramente eu vi um astro que eu imaginei, um luminar, no caso, que eu imaginei que seria a lua, mas depois eu vi que não era a lua, era o sol, só que à noite, e o sol estava eclipsado, ele estava negro, certo? E ao redor dele tinha como um círculo iluminado, só que no centro era negro, era escuro, e o céu estava escuro. Era algo assim, parecia, enfim, horrível. E daqui a pouco, quando eu olhei uma segunda vez, eu vi que tinha outro luminar que ele estava circulando ele assim, de uma forma como se tivesse em curto-circuito. E eu percebi que era a lua. E ela estava circulando assim, o sol, que estava negro, né? E ela como se tivesse em curto-circuito, por algum motivo, né? E meu sogro com a mão assim para cima, em direção ao pergolado, como quem quisesse alcançar aquilo ali. E eu segurando ele para que ele não, enfim, não seguisse, não pegasse, como se fosse algo que pudéssemos pegar, né? Então eu segurando ele para que ele não fosse, tentando impedi-lo disso, né? Mas eu vi essa cena. Então, esse foi o primeiro momento, né? O sol eclipsado, negro, e a lua circulando assim de várias formas, como se tivesse em curto-circuito. No segundo momento, eu vi, em primeiro lugar, eu estava no carro, né, dentro de um carro, com meu filho no meu colo, certo? E uma outra mulher dirigindo esse carro. E nós não estávamos seguindo na BR, em cima da BR normal, não. Nós estávamos andando na lateral da BR, era como se fosse uma estrada de terra. Ela ficava paralela à BR, certo? Porque a gente estava andando na lateral como se a gente estivesse fugindo, né? Em alta velocidade, fugindo daquilo que estava vindo ali. E na lateral, quando eu olhei para a BR estava toda eletrizada, com raios por cima, raios azulados, tomando toda a BR, sabe? Como se tivesse eletrizado, tivesse a BR eletrizada, e se a gente fosse para ali, a gente também morreria. Então a gente estava andando paralelo, fugindo daquela descarga de energia que estava caindo do céu, certo? E estava eletrizando todas as BRs, todas as BRs onde, né, normalmente as pessoas circulam com seus carros para ir de uma cidade para outra, enfim. Então, depois dessa cena, passou para outra cena, que foi o seguinte: eu cheguei numa cidade chamada Serra Talhada, que é um lugar onde eu tenho amigos, já morei lá, e na antiga casa que eu morei lá, certo? Então, dentro dessa casa, tinha vários amigos,
né, sentados como quem estivesse discutindo alguma coisa ali, sentados um próximo ao outro, e estavam discutindo. Eu creio que eu fui para aquele lugar para passar a palavra de Deus para eles, porque eles estavam me aguardando. E quando eu cheguei, então nós começamos a falar, e eu tenho para mim que foi para falar sobre a respeito de um alerta, algo do tipo, que eles estavam lá me esperando.